Olá a todos, uma vez mais bem-vindos aqui à edição do canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal é sempre ao sábado. Espero que a semana tenha sido boa e que possam desfrutar do fim de semana em pleno, ok? Portanto, hoje vamos falar um bocadinho aqui sobre as otites, o que é que são as otites. Sabemos que estão relacionadas com os ouvidos, que se dividem em várias estruturas, são constituídos, aliás, por várias estruturas, e vamos saber um pouco que estruturas são essas e que situações podem levar a dor e outro tipo de sintomas, são característicos então das otites e como é que podemos resolver essas mesmas situações, sendo que existem alguns tratamentos possíveis, felizmente, e que poderão ser uma mais-valia até a nível de prevenção de futuras otites, ok? Eu sou o Tiago Mota, como sabem, e cá estão então todos os sábados para estar na vossa companhia, assim eu espero. Portanto, fiquem desse lado e vamos embora. Então, muito bem-vindos de volta aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição é sempre ao sábado, como eu disse anteriormente. Espero que tenham tido então uma boa semana de trabalho e vamos então partir para o que interessa neste vídeo de hoje. Portanto, este vídeo de hoje, como eu disse, vamos falar sobre otites, o que são, tratamentos, diagnóstico, como é que se faz esse mesmo diagnóstico e vamos aqui falar um bocadinho sobre algumas das situações que podem pesar no nosso dia-a-dia quando sofremos deste tipo de infecção, de inflamação. Portanto, as otites não são mais do que algo que está relacionado com o ouvido, ok? O ouvido divide-se em algumas estruturas, que eu já irei abordar um pouco mais à frente, mas basicamente a otite é uma infecção que existe ou que acontece no ouvido, causada por uma bactéria, por um vírus, até por fungos pode existir essa infecção e normalmente caracteriza-se por dor, por febre, inflamação e até acumulação de líquido no interior do ouvido. Okay? A população mais afetada por otites normalmente são as crianças e vão perceber mais à frente o porquê, mas basicamente são as crianças entre os 6 e os 2 anos, é aqui esta faixa etária que é mais afetada, embora possa haver aqui uma prevalência deste tipo de situações, deste tipo de infecção, da otite, até a cerca de 12 anos de idade, ok? Portanto, pode acontecer e ser frequente até aos 12 anos de idade, ok? Nós, para percebermos o que é otite, também temos que ter aqui uma noção do que é composto o ouvido, ou seja, da sua composição, okay? Nas estruturas que existem no seu interior, para termos então aqui uma percepção deste flagelo, temos então que saber aqui algumas das estruturas, só para sabermos quais é que serão mais afetadas ou menos e tentarmos ter aqui uma noção mais clara do que vai ser abordado mais à frente. Vemos aqui um ouvido, como veem aqui um canal aqui a ver, tem um meato auditivo externo, existem algumas otites que são otites externas, só para sabermos aqui também um pouco mais a fundo a estrutura e a anatomia do ouvido. Temos então o pavilhão auricular, que é o exterior, o que nós vemos da orelha, não é? E temos a bigorna, que está aqui a cinzento, temos o martelo, que está encostado praticamente quase à bigorna, e temos o estribo, que é ligado à janela oval, ok? Há aqui uma coisa que parece um caracol, uma estrutura parecida com um caracol, que são os canais semicirculares, e o nervo vestibular, que tem aqui um formato de quase um Y. Como podem ver também, o nervo acústico, que está por baixo, a cóclea, que é esta zona que enrola aqui, que parece então a casa de um caracol, a casca, não é? A trompa de Eustáquio, portanto, também está aqui em baixo, a vermelho, e a janela redonda, a caixa do tímpano e o próprio tímpano, que está aqui a verde, ok? Não sei se conseguem visualizar bem, mas está aqui a ver. Os canais semicirculares, aqui por cima aqui da estrutura da cóclea, não é? Desta zona. E basicamente isto aqui estas estruturas
são as estruturas que não estão visíveis e que estão no interior então do ouvido, ok? Mas no fundo o que é a otite então? Como contextualizei há pouco, a otite não é mais do que então esse processo inflamatório e infeccioso do ouvido que normalmente caracteriza-se por dor, irritabilidade, mais nas crianças, como elas não conseguem comunicar, há uma dificuldade acrescida, portanto é importante estarmos espertos para determinados sintomas, como por exemplo a irritabilidade, como por exemplo a febre, que é algo que surge muito nas crianças quando têm otites, alguma acumulação de secreções, normalmente que estão presentes da rinorreia, que são secreções nasais, e até que se aconselha bastante quando há este tipo de situações, quando eles começam, os miúdos, quando as crianças começam com alguma rinorreia abundante e sabemos que já tem aqui um histórico de otites, fazer uma lavagem nasal é importante, fazer lavagens nasais frequentes, visto que as crianças não têm a capacidade de se conseguir assoar, principalmente as crianças com 1 ano, 2 anos e pouco, não conseguem se assoar e muitas vezes estão ali a fungar, que só vai piorar aqui a situação e aumentar a probabilidade de fazer aqui algum tipo de otite, ok? Portanto, mas existirão outros conselhos que também eu irei abordar mais à frente sobre esta situação. Basicamente isto tem que estar presente. Existem aqui vários tipos de otites e são elas as otites externas. Pronto, essas otites externas, como eu demonstrei há pouco na figura, sobre a anatomia, portanto, a anatomia do ouvido, víamos lá o tímpano externo e basicamente são então as otites que são mais frequentes ou mais frequentemente provocadas por entrada de água ou porque a pessoa foi à praia e deu um mergulho ou dois e entrou água para o ouvido ou à piscina ou a tomar banho de alguma forma, portanto existe aqui uma entrada de água no ouvido e pode então fazer aqui uma infecção no canal auditivo externo que surge normalmente na sequência de um eczema, ok? Portanto, a otite média aguda normalmente é mais frequente nas crianças, esta é que é mais presente, é o tipo de otite mais presente nas crianças e resulta aqui de uma inflamação, de uma infecção aqui no ouvido médio. Portanto, esta inflamação no ouvido médio normalmente é um processo que é recorrente, normalmente associado ao que eu disse há pouco também, que é a tal rinorreia, portanto a criança começa com muita rinorreia, com esse exudado nasal, que nós chamamos na gíria do ranho, da ranhoca, não é? Nós falamos muitas vezes, e esse ranho, essa rinorreia, normalmente, tendencialmente, se não houver as tais lavagens e as tais intervenções que podem ser feitas a título de prevenção, pode levar aqui a obstrução nasal. Portanto, essa obstrução nasal, com o corrimento excessivo e o muco nasal, podem levar aqui a esta obstrução e a esta otite média, ok? É a otite do ouvido médio, que é denominada por otite média aguda. Otite média com derrame também é o terceiro tipo de otite que pode existir e está relacionada principalmente aqui com quadros de surdez e pode surgir então na infância, ok? Mas também é possível acontecer numa fase adulta. Normalmente, neste caso, na fase adulta, normalmente está relacionado muito com aqui uma obstrução nasal crónica e que pode levar então a este tipo de problema. Sintomas de uma forma global, os sintomas da otite, normalmente nos adultos, os sintomas mais habituais são a dor. Quem teve alguma otite em adulto sabe bem que o nível de dor que causa, não é? As pessoas costumam dizer que é a pior dor que existe, a par da dor de dentes. Há aqui uma pressão no ouvido, às vezes até uma certa comichão, um certo incómodo e uma dor, uma pressão bastante acentuada. Normalmente começa com esta pressão, que depois leva à dor e pode levar aqui a diminuição da audição, até levar aqui a febre também, em casos mais extremos, embora normalmente surja mais nas crianças, mas pode levar aqui também, em casos mais extremos, a pirexia, a febre, ok? Portanto, nas crianças, os sintomas mais comuns normalmente estão direcionados mais para a tal dor no ouvido, também surge muito nos adultos, principalmente quando estão mais deitadas, ok? Portanto, há uma pressão também exercida superior, principalmente se estiverem sobre aquele ouvido, não é afetado,
e há então uma dificuldade em dormir, há um choro, normalmente, não é? Uma queixa normal, as crianças não conseguem comunicar, não é? De uma forma mais efetiva, mais eficaz, e há dificuldades também na audição, há a dita febre, há a dita falta de apetite, normalmente também, e quantos não têm crianças que comem muito bem e de repente acham estranho porque a criança não quer comer e depois vão ao médico e o pediatra vai com o otoscópio verificar os ouvidos e diz, olha, está com uma otite. Existem imensos casos assim. Dor de cabeça também pode existir. Isto são alguns dos sintomas genéricos, ok? Sintomas genéricos das otites. Agora, sintomas mais específicos, de forma mais específica, direcionado para cada tipo de otite. Na otite externa, os sintomas mais comuns, mais usuais, normalmente são sintomas que estão relacionados aqui com a sensação no canal auditivo que esteja entupido, com alguma comichão, como eu também já referi, e alguma dor, sendo que na otite média aguda, normalmente esses sintomas são mais do ouvido tapado e de alguma dor no ouvido. Otite média com derrame. Normalmente os sintomas então são mais o sintoma tapado, a par também das otites que eu referi, dos tipos de otite que eu referi anteriormente, mas também varia aqui um bocadinho na intensidade e a febre também, ok? Portanto, a febre também está presente aqui na otite média com derrame. A nível dos fatores de risco que podem influenciar de alguma forma aqui as otites. Na otite externa, por exemplo, um dos fatores de risco está mais relacionado com as pessoas frequentemente mexerem nos ouvidos, ok? Até com o tipo de cotonete, que não é muito aconselhado, ficam já a saber desse lado, embora com certeza agora nos dias que correm já existe muita informação sobre isso, tenham sempre cuidado e usar só numa zona superficial, ok? O mais superficial possível, porque muitas vezes estamos a empurrar a cera do ouvido, que é um fator importante para proteger o próprio ouvido por dentro, e empurramos essa cera para dentro. Muitas vezes já tem bactérias e vai acumulando e vai criando mais cera, ok? E então pode causar essa mesma otite, ok? Ou piorar a situação. Portanto, as otites externas normalmente estão muito relacionadas com o facto das pessoas usarem este tipo de métodos, os cotonetes, mexerem no ouvido frequentemente e acabam por às vezes não ter uma lavagem eficaz das mãos. E acabam por uma correta higiene e acabam por que as mãos vai ser um meio de transporte com bactérias para o ouvido, ok? Portanto, pode aumentar aqui o risco de otite média aguda. Depende de alguns fatores que estão relacionados muitas vezes com a parte anatómica da própria pessoa, de cada pessoa. Nós anatomicamente, de uma forma global, somos todos parecidos, não é? Mas não somos iguais, temos semelhanças, não é? Portanto, pode ter a ver aqui com fatores alérgicos, fatores também imunológicos, e passo já aqui para a parte da criança. Normal, então, a criança dos 6 aos 2 anos ter a presença mais significativa de otites, porque também tem uma imunidade muito mais reduzida e muitas destas crianças estão em creches onde estão aglomeradas com outras crianças, não é? Estas questões imunitárias, alérgicas ou anatómicas, direciona-nos aqui para crianças portadoras, por exemplo, a nível anatómico, temos aqui as crianças que são portadoras do síndrome de Down, que é a trissomia 21, tem uma maior frequência aqui de otites serosas, por exemplo, por razões anatómicas, sendo que há uma grande dificuldade, alguns dos ossos até o do nariz normalmente são mais curtos, e nós sabemos que os ouvidos, o nariz, e há aqui vários canais que acabam por estar ligados e acaba por haver aqui às vezes uma predisposição para este tipo de situação. Então há uma ventilação menos eficaz e daí também uma renovação menos eficaz e uma acumulação de bactérias e outros resíduos, outras substâncias, com muitas vezes fluidos, que se acumulam ali naquela zona e propiciam aqui um acréscimo de probabilidade de desenvolver uma otite, ok? No síndrome de Down, nas pessoas que tenham trissomia 21. Isto razões anatómicas, portanto. As crianças que são mais pequenas já abordámos, é um dos fatores também que podem levar a este tipo de situação, tal for um sistema imunitário mais reduzido, e em alguns adultos então também são mais suscetíveis a este tipo de situação, de patologia. As causas que podem levar aqui às otites são várias, não é? Mas existem algumas que se destacam aqui
na causa desta patologia. Portanto, algumas delas sabemos então que são causadas por vírus, bactérias, podem ser causadas por fungos também, o processo, normalmente, há um processo inflamatório, está subjacente à infecção, não é? Que é normal em qualquer situação biológica. Normalmente, quando há uma infecção, há uma resposta inflamatória. Normalmente, isso acontecendo, normalmente está relacionado com a acumulação leva a uma acumulação de secreções, uma dificuldade derivada dessa acumulação de secreções, a que haja aqui uma drenagem também a nível das trompas de Eustáquio, e causa aqui a acumulação de serosidades e outro tipo de fluidos no ouvido médio, ok? Portanto, isso pode levar aqui então a uma das causas da otite. E outras das causas podem ser não infecciosas até. Pode levar aqui ao facto de ser uma alergia, um excesso de muco, tabagismo também, e alterações até na pressão do ar, que pode levar aqui a otite, ok? Terem atenção que nas crianças as trompas aqui de Eustáquio são mais pequenas e mais horizontais, portanto, relacionada relativamente com a dos adultos, e é mais provável que o líquido se acumule, e há ali uma estasa, quase um parar do líquido naquela zona, e em vez dele fluir, portanto, não fluindo, acumula-se naquela zona, aumentando aqui o risco também de otites, a par de os adenoides e as amígdalas por vezes também acumulam bactérias. Sabemos que as crianças normalmente reagem muito e muitas até têm amigdalites e acabam por acumular ali bactérias, e acumulando bactérias que levam à infecção e à inflamação também daqui das trompas de Eustáquio e do ouvido médio. Portanto, isto para dar relevo só à vertente aqui à faixa etária das crianças, que, a par do que foi dito, também tem uma probabilidade acrescida, tendo em conta estas diferenças também anatómicas, está bem? A nível do diagnóstico, a pessoa tem dor, tem febre persistente. É óbvio que se tiver dor, febre persistente, a dor, é óbvio que relativamente aos ouvidos, não é? A pessoa deve procurar um profissional de saúde, mais concretamente um médico, e ser observada pelo mesmo, não é? Pelo clínico. Portanto, sendo observada, o que é que o médico vai fazer? Normalmente vai usar um otoscópio, como vocês podem ver aqui na figura, e esse otoscópio vai servir para ver o canal auditivo, de forma a perceber se existe rubor, se existe inflamação, se existe secreções, pus, etc. Alguma coisa que evidencie que algo não estará bem, haja um processo inflamatório, infeccioso, e só às vezes pela observação, isto a maior parte das vezes, consegue-se perceber se há algum tipo de infecção, ou uma otite, melhor dizendo, para direcionar então depois o tratamento. Muitas vezes é sintomático, porque muitas das otites acabam por se resolver por si só, quando não acontece apenas com anti-inflamatórios, essa resolução para controlar sintomas, ou antipiréticos para controlar a febre, se for o caso disso, temos que partir aqui muitas vezes para outro tipo de intervenção. O tratamento é feito, como eu acabei de dizer, ou com anti-inflamatórios, quando o ouvido, neste caso, é uma otite algo ligeiro, que está apenas inflamado e que pode ser resolvido, quando é algo que muitas vezes já põe aqui um processo inflamatório mais exacerbado, com pus, com febres elevadas, é controlar a febre com antipirético, fazer um ibuprofeno ou outro tipo de anti-inflamatório, mas por norma é o que é recomendado, e fazer aqui um antibiótico, ok? Portanto, normalmente o antibiótico que é usado é a amoxicilina, ou a amoxicilina e o ácido clavulânico. Portanto, é um antibiótico que normalmente é prescrito para este tipo de situações, ok? Não se esqueçam sempre, se tiverem uma situação destas, procurem sempre um médico para fazer essa mesma prescrição e seguir a prescrição que o médico indicar, ok? Pronto, eu sei que muitos estão às vezes desse lado, gostam de inventar um pouco, mas temos que ter cuidado com este tipo de situações. Portanto, não brincamos com a saúde e não brinquemos com ela. Portanto, nestes moldes é feito então este tipo de tratamento. Portanto, ou sintomático, para controlar a febre e controlar aqui a dor, não é? Se for caso disso, ou então temos que partir aqui para a antibioterapia, ou seja, fazer aqui um antibiótico, e muitas vezes em conjunto com também os medicamentos que eu acabei de dizer, o ibuprofeno, ok? E o antipirético, muitas vezes o ibuprofeno também acaba por ser um antipirético, não havendo necessidade de fazer paracetamol também, ok?
só se formos alternando. Portanto, pode haver então essa necessidade. Mas seguir sempre a prescrição médica, ok? Não se esqueçam disso. Depende também muito do estado do doente, da idade do doente, depois é direcionado esse tipo de tratamento. Prevenção é um fator bastante importante, porque se prevenirmos, não passamos por toda esta dor, esta situação que acaba por ter um impacto significativo nas nossas vidas, não é? Não é fácil, uma otite sabemos que é muito dolorosa, quem já teve sabe bem disso, quem já teve este tipo de patologia, portanto, de certeza que devem estar a pensar desse lado, mas é tentar evitar esta situação. Portanto, a prevenção normalmente é uma prevenção multidisciplinar, direcionamos então esta prevenção mais para as crianças, né? Porque são aquele grupo de pessoas, aquele grupo de pequenos seres que precisam de orientação, não é? E não têm a etiqueta higiênica que os adultos têm, normalmente, e estão a aprender e a absorver ainda as próprias regras ditas da sociedade, ok? Portanto, nós temos que as ensinar, as orientar para terem bons métodos, bons hábitos para evitar este tipo de patologia, ok? Que depois faz-nos perder tempo, faz sofrer a criança, perdemos também tempo de trabalho e remuneração porque temos de ficar em casa com as crianças, só é bom no sentido para as creches, ok? Que têm menos miúdos e recebem a mesma, de resto é mau. Portanto, e como é que nós podemos fazer então esta situação? Ensinar as crianças, não é? Temos que as ensinar a terem então os hábitos de higiene, principalmente das mãos, portanto, uma correta higiene das mãos é fundamental, ok? Não partilhar os talheres, não partilhar copos, ok? Porque muitas vezes as otites também podem ser otites provocadas e o meio de transmissão pode ser por esse veículo, então a transmissão pode ser esses mesmos utensílios vai via oral e acaba por poder levar também aqui, através de uma amigdalite, através de outra situação, levar aqui também uma otite, ok? Lembre-se do que eu disse, dos canais, da ligação entre canais que existe. Podemos ter aqui uma necessidade de consciencializar, então, as crianças no sentido de se assoarem de uma forma suave, não também muito forte, porque também existem crianças que têm sinusite, não é? E também não é muito favorável para esse tipo de situações. Não fazer o que eu também falei há bocadinho, que é fungar, o puxar a ranhoca, não é? O puxar aquele exudado nasal, porque também vai afetar não só quem tem sinusite, mas também quem tem mais probabilidades de ter otites, não é? E vai acumulando o líquido. E aprender também aqui a tossir de uma forma mais suave, o mais suave possível, e eficaz, e não tossir para as mãos, tossir sim para os braços, porque as mãos depois vão mexer nas outras coisinhas todas, e se tiverem mais meninos, acabam os meninos também por mexer nas coisas onde aquele menino, por exemplo, tossiu e estava infectado de alguma forma e vai contaminar os outros todos, porque já sabemos como é que são as crianças, não é? Põem as mãos na boca, nos olhos e mexem em tudo e põem tudo na boca, portanto é normal isso acontecer. Evitar aqui a exposição a fumos, principalmente o fumo do tabaco, não é? Qualquer tipo de fumo, mas o tabaco é o que se vê mais por aí, não é? E amamentar as crianças, se possível, sempre, o mais possível, ok? Portanto, o aleitamento materno é fundamental para transmitir, a mãe, numa fase inicial, transmitir os seus anticorpos ao filho, ok? Visto que ele não os produz ainda, numa fase muito inicial. E muitas vezes essas crianças vão para a creche muito cedo e às vezes perguntamos se o miúdo está sempre doente, porque os miúdos nessa altura têm pouca imunidade, ok? Têm uma imunidade muito reduzida, muito relativa, e que vão com certeza estar mais expostos a infecções. Portanto, às vezes até passam mais tempo em casa do que propriamente na creche. Portanto, quanto mais imunidade nós, de alguma forma, pudermos transmitir às crianças, mais bem preparadas elas vão para conseguir lutar contra este tipo de agentes. Depois temos aqui os bebés, quando estão a beber, o biberão principalmente, devem estar a beber sentados, ok? O mais sentado possível. E evitar, como é óbvio aqui, contacto com crianças que estejam doentes também, mas isso também é parte das amigdalites, e, se possível, fazer aqui a vacinação
visto que estando vacinadas aqui, principalmente aqui contra a meningite, o pneumococo e a gripe, terão com certeza menos probabilidades também de vir a sofrer de otite, ou então ter complicações não só de uma otite, como a gripe também misturada ou a tipo de situação, ok? Por si só já é complexo. E hoje foi assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por estarem desse lado. Uma vez mais, como sempre, eu digo sempre, deixem um like, deixem um comentário se acharem por bem, com dúvidas, seja o que for, com sugestões, seja o que for. Não se esqueçam que eu deixo sempre o e-mail no início do vídeo também, se tiverem alguma dúvida também o podem colocar. E não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um toque lá no sininho para receberem as notificações, deem um salto ao canal, vejam os vídeos que lá existem, falem com os vossos amigos, com a vossa família. Espero que possa ajudar em alguma coisa também com os vídeos que faço semanalmente, é essa a minha intenção, e espero que continuem desse lado, como sempre. Já sabem que eu sou o Tiago Mota e este é o canal Cuidar Mais Saúde, e aguardo-vos então para o próximo sábado para mais um vídeo aqui no canal, ok? Muito obrigado uma vez mais pela vossa paciência e até lá.